Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Quinta-feira, 21 de março. Quando Deus não se agrada de sacrifícios. Assim como os profetas, os salmistas também condenam. Várias formas erradas de adoração. E o ponto principal nesse verso não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância. A distância fatal entre adoração e espiritualidade. O verso Salmo 51, verso 17, aliás, o verso 8 primeiramente fala um pouco sobre isso. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. O problema era a hipocrisia, o mero formalismo sem comunhão com Deus. Verso 16 ele diz: Mas ao ímpio diz Deus: De que serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Muitos estão ofertando, estão devolvendo dízimo, trazendo para os nossos dias, mas estão aborrecendo a disciplina, não estão aceitando a verdade que está escrita na palavra de Deus. Outra coisa, o verso 17, aliás, o verso em Salmo 51, eu li o Salmo 50, na verdade, o verso 8 e o verso 16 e 17, e agora o Salmo 51, está escrito algo muito interessante, Diz assim: Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu estudaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Verso 19: Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, quando temos realmente o arrependimento, a tristeza e o arrependimento pelo pecado, aí sim Deus aceita os nossos sacrifícios, como era antigamente. Hoje ele aceita os nossos dízimos e as nossas ofertas. Outra coisa também importante é exatamente que quem sacrificava, na época de Israel, é porque havia pecado, Então, melhor é obedecer do que sacrificar. Se você sacrificou, é porque você pecou. Em João, capítulo 4, a lição pede para ler 2 versos bastante conhecidos, Jesus falando à mulher samaritana, Jesus chama a atenção aqui para a verdadeira adoração. Versos 23 e 24 de João, capítulo 4. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não é carnal, Deus é puro, Deus é santo. O nosso espírito, o nosso entendimento tem que ser de acordo com o entendimento de Deus, em conformidade com o Espírito de Deus. Devemos andar em espíritos, não devemos ser crentes carnais, mas devemos assim na nossa esfera, como Cristo andou, sermos puro e santo. Isso é adorar a Deus em espírito, e só poderemos adorar a Deus realmente em espírito se o obedecemos em verdade. E a verdade é a palavra de Deus, ser obediente à sua palavra. Isso é andar em espírito e em verdade. Você não pode andar em espírito se você não conhece a palavra de Deus, ou se você conhece e não obedece. Isso não vai tornar você uma pessoa espiritual, como Deus nos requer. E aí que vem também um comentário, de que adiantavam os sacrifícios se o coração dos que os ofereciam não estava cheio de arrependimento, nem fé e nem tristeza pelo pecado, mas apenas mero formalismo. Como o Senhor Jesus disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E completando, aqui não está escrito na lição, mas ele diz, em vão me adoram, seguindo mandamentos e preceitos que são
de homens, né? E eles anulavam também a palavra de Deus pela tradição dos homens, coisa muito parecida com o que ocorre hoje. Guardam o domingo, por exemplo, uma tradição da Igreja Católica, em lugar dos mandamentos de Deus. E a pergunta de rodapé: será que nós, tendo tanta luz e conhecimento, não caímos na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade e passar pelos rituais da verdade é suficiente? Com certeza, né? Não basta conhecer as doutrinas, não basta conhecer as crenças adventistas, né? Não basta conhecer a verdade. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o conhecer na Bíblia é algo mais íntimo. É de realmente ter relacionamento, não é apenas de compreender, de entender, de saber do conhecimento, mas de ter relacionamento. Temos que ter relacionamento com Jesus. Aí sim, se tivermos relacionamento com Cristo, a verdade nos libertará. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia e que possamos realmente viver de forma